Doutor, o banco vendeu a minha dívida e agora eu estou sendo cobrado. Então, eu gostaria de maiores informações. Eu queria saber se ele pode vender essa dívida, se ele pode me cobrar essa dívida e até quando ele vai poder cobrar essa dívida. Essa aqui é uma dúvida muito comum, é as três maiores dúvidas sobre o tema: o banco vendeu a minha dívida. Eu vou explicar tudo isso aqui para você poder defender os seus direitos. O banco tem o direito dele de cobrar, só que esse direito também acaba um dia. E você vai aprender como conta esse prazo, quais são os seus direitos, quais são os direitos também do banco, para que você resolva a sua situação da melhor maneira possível. Então, vamos aí iniciando ao nosso vídeo. Se acaso você não me conhece, meu nome é Ricardo Reis, eu sou advogado em Brasília e faço vídeos para a defesa de devedores. Se você tem dúvidas sobre esse tema, não deixe de se inscrever aqui no meu canal. Informação de qualidade para você. Então vamos lá. O primeiro ponto: o banco vendeu a minha dívida. O banco pode vender a dívida? Sim, ele pode vender a sua dívida. Ah, doutor, sem a minha autorização? Sim, ele não precisa da sua autorização para vender essa dívida. Não precisa nem apontar o dispositivo legal, é só você pensar um pouquinho. Veja só, se você está devendo para o banco A e o banco vende sua dívida para qualquer outra pessoa, vai fazer alguma diferença na sua vida você pagar para o banco B ou o banco C? Nenhuma diferença. Se você vai pagar a dívida, tá tudo ok, não tem problema nenhum. A diferença pode se dar se você não pagar, né? Tem banco que cobra, tem banco que cobra menos, tem banco que cobra mais, tem banco que não cobra. Então aí faz a diferença. Mas se a princípio você vai pagar essa dívida, não tem diferença nenhuma para você. Então ele pode sim vender a sua dívida, ele não precisa da sua autorização. A lei diz que deve notificar o devedor da venda da dívida. Para quê? Para você não pagar para a pessoa errada. Por exemplo, você deve ir para o banco A e o banco A vendeu para a empresa de cobrança aquela dívida. Você não está sabendo, você foi lá e pagou a dívida para o banco A. O banco A recebeu a dívida e agora, como é que fica a empresa de cobrança? A empresa de cobrança ela se deu mal porque você estava de boa fé e pagou essa dívida aí para o credor original. Você não estava sabendo que a dívida foi vendida, então quem leva o prejuízo é a empresa de cobrança. Por isso que eles devem notificar você da venda da dívida. E se ele não notificar, tem algum problema? Não, não tem nenhum problema. A venda continuou sendo válida e eficaz. E agora você tem que pagar para o novo credor. Só que você tem que saber que existe esse novo credor. Por isso, da importância da notificação da venda da dívida. Segundo ponto, você pode ser cobrado por essa dívida? Sim, amigo. O credor que comprou a dívida, ele tem todos os direitos do credor original, tá certo? Então ele pode fazer o quê? Colocar o seu nome no SPC, no Serasa, no Boa Vista, lá no SCR, a famosa lista negra do Banco Central. Ele pode protestar essa dívida, ou seja, levar lá para o cartório de protesto e mandar protestar, como pode entrar também com um processo judicial, tá certo? Ele tem todos esses direitos aí. Mas no Brasil, como em qualquer lugar do mundo, não existe direito que dure para sempre. Uma dívida, ela prescreve, a dívida caduca, tá certo? O credor tem um prazo para entrar com a ação de cobrança. Esse prazo se chama prescrição, tá certo? E o prazo, nesse caso aqui, o prazo é de 5 anos. E como é que conta esse prazo, doutor? Então vamos lá, vou contar esse prazo para você entender e vou mostrar também quando que é o dia inicial da contagem desse prazo, para você aprender a contar aí o prazo direitinho. Então vamos lá. Tem aqui o prazo aqui de 5 anos. Então, a partir do dia seguinte do vencimento da dívida, o prazo começa a caminhar, tá certo? A prescrição começa a caminhar. Então vamos lá, tem o prazo aqui.
No dia seguinte do vencimento da dívida, a prescrição começa a caminhar. Ela vem caminhando. Então, você já aprendeu que antes da prescrição, ele pode colocar o seu nome no SPC, no Serasa, no Boa Vista, na lista negra do Banco Central, pode protestar e pode entrar também com uma ação judicial. Já no dia seguinte do vencimento da dívida, ele não pode fazer mais isso e não pode nem ao menos cobrar a dívida, tá certo? O STF já decidiu que dívida prescrita não pode ser cobrada. Então fique atento a isso daí, porque isso daí, se você está sendo vítima de cobrança de uma dívida prescrita, faça um boletim de ocorrência, faça uma reclamação também no consumidor.gov.br. Mas entenda bem uma coisa, veja só, esse prazo aqui começa a contar a partir do dia seguinte do vencimento da dívida. E quando que vence essa dívida? Então vamos entender, veja só, se você foi lá no banco, pegou R$ 1.000 para pagar no dia 10 de janeiro, os mesmos R$ 1.000, quando que começa a correr a prescrição dessa dívida? No dia 11 de janeiro, né? Agora, isso aí é bem fácil. Então, você sabe que no dia seguinte do vencimento da dívida era de pagar uma única prestação. Entenda isso, a diferença está aqui na prestação. Agora tem uma segunda situação. Veja só, você pegou os R$ 1.000 para pagar em 10 prestações a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Então, deu a data lá, você não pagou. E como é que se conta essa prestação? Essa prescrição, aliás. Essa prescrição se conta de quando? Do vencimento da primeira prestação ou da última prestação. Então, entenda bem. Quando você tem uma prestação, uma dívida que você vai pagar em prestações, a prescrição começa a contar do vencimento da última prestação. Então, você tinha uma dívida de 10 prestações para pagar no dia 1º de janeiro de 2025 e era em 10 prestações. Quando que essa prestação começa a caminhar? Ela começa a caminhar a partir do mês 10, não era em 10 prestações? Então, a partir do mês 10, ela começa a caminhar. Quando você tem uma dívida assim, é até fácil você saber. Agora, uma dívida de cartão de crédito, uma dívida imobiliária, uma dívida com o banco, uma dívida grande que você já parou de pagar, voltou, você nunca nem vai saber exatamente quando que essa prescrição vai começar a caminhar, não é verdade? Para isso existe o quê? Um documento. O banco é obrigado a entregar para você um documento descritivo da sua dívida. Esse documento aqui que eu vou mostrar para você. Esse aqui, ó, é o famoso demonstrativo de evolução da dívida, demonstrativo de evolução contratual. Tem vários nomes, tá certo? Mas o importante é que ele traz todas as informações aqui da sua dívida, tá certo? Então, isso aqui é a amortização de um imóvel, tem aqui os pagamentos todos, tá certo? E veja só, você pegando isso daqui, você vê que aqui tem aqui o prazo remanescente, 77 meses. Então, essa dívida ela vai começar a prescrever após esses 77 meses. Tem bancos que dizem isso aqui de forma mais clara ainda. Veja só, esse daqui é de outro banco e sempre vem escrito aqui o nome do documento, tá? Documento descritivo de dívida, documento descritivo de crédito. Então, ele traz informações importantes para você. Ele traz aqui a taxa de juros mensal e anual e ele traz aqui a data final, vencimento final dessa dívida. Então, você vê essa aqui, ela vai acabar quando? No dia 10/9 de 2029. Ela começou em 2021 e vai até o 2029. Então, é a partir dessa data que a dívida começa a prescrever, aquele caminhado da dívida começa a andar. Então, você tem que ter esse documento. Esse documento ele traz informações que são extremamente necessárias para você lutar pelo seu direito. Isso daqui você obtém no banco gratuitamente. Tem banco que até você consegue obter no aplicativo. Por outro lado,
Tem banco que você não obtém no aplicativo e você tem que requerer para ele. Como é que você vai requerer isso daqui? Você vai na plataforma consumidor.gov.br e requer esse documento aqui. Isso é importante você fazer lá, por quê? Porque lá existe prazo para ele responder e fica tudo registrado. Ele é obrigado a entregar isso para você. Tem banco que entrega, tem banco que não entrega, tem banco que faz uma proposta de acordo quando você pede esse documento. Se você viu o cabeçalho dele, ele indica aqui qual é a taxa de juros que está sendo cobrado. Então você pode estar sendo vítima de juros abusivos, tá certo? E você não sabe disso porque você não tem esse documento, você não tem contrato, às vezes você não tem nada, né? Ele que tem tudo e não entrega para você. E a partir do momento que você tem isso daqui, você sabe que você foi vítima de juros abusivos, você pode reclamar os seus direitos, tá certo? Você pode fazer uma reclamação no consumidor.gov.br ou então você pode também entrar na justiça. Tem gente anulando o contrato de financiamento porque não tem os juros diários os tribunais já decidiram que é necessário estar presente também os juros diários. Então, às vezes, por causa de uma pequena coisa, uma nuance pequena, você consegue acabar aí com a sua inadimplência, consegue resolver o seu problema. Tem banco que dá desconto gigantesco quando você pede isso daqui. Então, não deixe de requerer o seu documento. Se acaso você não sabe como você vai pedir isso daqui, você não sabe como você vai redigir o requerimentozinho, então nós temos aqui um passo a passo para você. Então, clique aqui ó, no botão Seja Membro, participe do nosso clube de membros e obtenha esse passo a passo para você pegar esse documento que vai ajudar tanto você a resolver o seu problema de dívidas, tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço e fique com Deus!